Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos da OBL. Eu sou o Gustavo Baracate, eu vim resolver com vocês aqui o problema Laços Familiares, o problema de Yanomami, feito pelo Gordon Chi para a NACLO 2021, que está sendo aqui apresentado como forma do percurso de estudos da ELA 2022. Espero que vocês tenham gostado do problema. Essa foto aqui, que eu escolhi aqui para o início, é uma foto do Davi Copenaua Yanomami, durante do filme documentário A Última Floresta, né? Que é um filme gravado pelo Luiz Bolognese com o roteiro do Luiz Bolognese e do Davi Copenau, que é um filme que retrata diversas histórias de criação em Yanomami. É bem interessante, recomendo que todos assistam. Eu chorei diversas vezes assistindo. Bom, eu ia fazer uma introdução aqui para vocês, né, falando sobre linguística amazônica, sobre, enfim, as diferentes famílias amazônicas, tal, aonde estão localizadas elas, todas essas coisas, as influências, enfim, eu ia fazer uma introdução sobre isso, mas eu não vou não. Eu não vou. Porque assim, a gente viu nos últimos dias surgir nas notícias diversas notícias sobre os povos Yanomami. Recentemente foi solto um relatório que eu já vou mostrar para vocês em um instante que mostra diversos abusos por parte do garimpo em terras Yanomami. Seria no mínimo desrespeitoso eu trazer aqui para vocês um problema de uma língua Yanomami sem falar disso. Isso aqui foi um cartaz de conscientização sobre o que está acontecendo. E isso aqui foi o relatório que saiu, relatório esqueci o nome, desculpa, da Rutucara Associação Yanomami, que fala sobre todos os abusos em terras Yanomami. Os Yanomami hoje eles só têm 13 mil indígenas compondo o povo Yanomami, o que parece muito para os parâmetros de povos indígenas que a gente tem, só que não é nada se a gente pensar que já tiveram centenas de milhares, todos mortos por essa colonização que nunca acabou. O processo colonizatório nunca acabou. E seria, no mínimo, desrespeitoso e desonesto eu chegar aqui para falar com vocês sobre Yanomami, que é uma língua Yanomami, sem falar disso. Porque não adianta a gente querer fazer problemas de linguística e falar sobre eles sem falar sobre os povos que falam essas línguas. Não adianta achar que a gente está preservando línguas indígenas, fazendo problemas de linguística, se os povos que falam essas línguas estão morrendo. A luta nossa é muito além de fazer problemas de linguística. Então vamos lá. Entender que família Yanomami é essa, né? A família Yanomami é falada no noroeste de Roraima e em parte da Amazônia e também em parte da Venezuela. Claro, né? Porque essas fronteiras aqui foram desenhadas a posteriori, os povos estavam aqui não desenharam elas. E a gente está interessado hoje no Yanomami, que é falado nessa região da Venezuela e em toda essa região mais amarronzada, mais verde, assim, verde escuro, do território brasileiro. Esse mapa aqui ele foi tirado de um livro sobre as línguas Yanomami, que é um livro feito pela comunidade Yanomami, claro, com ajuda de linguistas, mas com ajuda de linguistas brancos, mas também feito quase completamente pela comunidade Yanomami. Também vou deixar na descrição do vídeo, para caso vocês queiram conferir. É um texto maravilhoso. Vamos lá, esse aqui era o problema que a gente tinha. Esses aqui eram os dados que ele dava pra gente, eu reajeitei eles aqui de um jeito que a gente possa visualizar melhor, mas ele nos dava essa árvore genealógica e ele nos dava também essa lista de relações, né? Então Davi tinha duas Soriwa, ou dois Soriwa, né? A gente não sabe o gênero ainda, Lerebawa e Krihisiwa. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é listar os nomes, né? Se a gente for ver aqui, ó, os nomes em ordem que aparecem, né? Davi, Okori, Lerebawa, Krihisiwa, Yarima, Bushika e Mukashi. Listei eles aqui e eu vou ir cruzando todos os nomes que a gente já tem. Então Krihisiwa já está aqui, então já está aqui. Mas para a gente ter uma ideia, não se perder no meio das nossas anotações. E eu, além disso, né, a coisa principal do problema é eu descobrir o que significam essas quatro palavras: Soboia, Soriwa, Eiwa e Amiwa. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero olhar é para quem eu já conheço, né? Pro Krihisiwa. Vou olhar para as relações dele. Se a gente olhar aqui, ele tem três relações, né? E essas três relações cobrem três das quatro nomes de relações que a gente conhece. Então, assim, muito provavelmente é porque ele tem relações com poucas pessoas dentre essas sete.
Ou seja, ele provavelmente só tem relações com 4, 5 e 6. Mas claro, isso não é algo óbvio de se supor, então eu vou marcar isso aqui embaixo. Isso aqui é uma suposição de que não existem termos como filho do cunhado. Ou seja, que. é, que bom, que. Não, filho do cunhado da mãe, né? Seria aqui, eu escrevi errado, mas é isso. Então, por exemplo, Criciúma não conseguiria se falar do número 3, por exemplo, de um jeito com uma palavra só. Eu vou fazer essa suposição porque é uma suposição comum da gente fazer, mas tenha em mente que é só uma suposição. Se daqui para frente isso for provado errado, a gente sabe que é uma suposição, a gente pode voltar e tentar o caminho oposto. Ou seja, né? Como conclusão disso, a gente conclui que 4, 5 e 6 são Okori, Bushika e Davi, né? E, além disso, a gente sabe que o número 6, eles têm a mesma coisa do Criciúma de não se relacionar com esse lado da família, enquanto o 4 e o 5 se relacionam com esse lado da família. Então, a gente esperaria que esse número 6 só aparecesse em mais, ou no 4 ou no 5. Se a gente for ver Bushiki e Davi, aparece em Derebal e Mukashi. Ou seja, aparece num pessoal que provavelmente está para cá. Logo, o core deve ser 6. A gente pode cruzar ali e dizer que o core é 6. E sobra 4 e 5 como sendo Bushika e Davi. A gente não sabe o gênero deles ainda. Como a gente sabe que o core é o número 6 e Crihísua é o número 7, ou seja, que o core é a irmã de Crihísua, e que aqui embaixo a gente sabe que o core é a Miwa de Crihísua, logo a gente pode dizer que a Miwa é irmã. E aqui eu quero botar uma ênfase no negócio. É irmã do ponto de vista de um homem, de um ego masculino. O que é esse ego? É a pessoa, é a referência da árvore genealógica. Ou seja, do ponto de vista do Crihísua, que é um homem, a Miwa é um termo para irmã. Isso vai ser importante? Não sei, mas é bom marcar porque vai ser importante daqui a pouco. Tá. Agora eu quero olhar para Davi e Bushika e a relação que eles têm entre eles, né? Porque eu sei que é 4 e 5 e aparece o 4 e o 5 aqui. E parece Davi e Bushika aqui. Eu sei que Bushika é a Miwa de Davi e que Davi é Eiwa de Bushika. Ou seja, como eu sei que a Miwa significa irmã, isso significa que Davi é o irmão e Bushika é a irmã. Então a gente pode cruzar esses nomes e descobrir a partir disso que Eiwa significa irmão a partir do ego feminino. Agora eu quero voltar pro Crihísima, né? Porque agora eu sei quem é Bushika e quem é Davi e eu quero relacionar o Crihísima a eles. Bom, não vou me estender muito aqui, mas Bushika, nesse caso, ela é a filha do pai. Desculpa. Ela é a filha do irmão da mãe de Crihísima, tá? É um jeito meio convoluto de dizer, mas é um jeito bem descritivo. Bushika é a filha do irmão da mãe de Crihísima. E, do mesmo jeito, Davi é o filho do irmão da mãe de Crihísima. Então a gente pode marcar isso aqui. O filho do irmão da mãe e o filho e a filha do irmão da mãe. Tudo isso, claro, do ponto de vista do ego masculino. Vamos voltar para o Davi e agora as relações de Sobô e Soriwa que ele tem, né? Se a gente for ver que ele tem uma relação de Suaboia com Okori e que ele tem uma relação de Soriwa com Crihísua, a gente vai ver que isso se prova verdade, né? Então, do ego masculino, Okori é a filha da irmã. Ó, presta atenção. Nesse caso, Okori é a filha da irmã do pai de Davi. E do mesmo jeito, Crihísua é o filho da irmã do pai de Davi. Tudo isso no ego masculino. Então a gente pode cruzar essas relações e ir para Bushika. E a relação de Bushika com Crihísua. Bushika, Crihísua é Soriwa de Bushika. E nesse caso, se a gente olhar para cá, Crihísua é o filho da irmã do pai de Bushika. Ou seja, Soriwa vale para filho da irmã do pai, tanto do ego masculino quanto pro ego feminino. Logo, a gente pode assumir que o ego é irrelevante. Você vê, lá para trás a gente pensou que poderia ser relevante. Por quê? Porque se provasse relevante no futuro, a gente descobriria de um jeito mais fácil. A gente descartou essa hipótese lá para frente? Descartou. Mas percebe que foi mais fácil descartar depois de um tempo do que depois de um tempo perceber que eu precisava disso lá atrás. Então agora eu vou descartar essa possibilidade. Por que eu descarto? Porque não faria sentido eu ter dois termos só para filho da irmã do pai ser o mesmo termo e o resto ser termos diferentes. Então eu posso descartar isso tranquilamente. E se o ego é irrelevante, então o 2 e o 3 seriam mais ou menos redundantes, né? A listagem deles, né? Porque aqui o que acontece? Eu não sei quem é daqui. Derebawa, nem Mukashi, nem Yarima. Ou seja, se Derebawa e Mukashi fosse 2 e 3, eles teriam alguns termos relevantes. Se a gente for prestar aqui um pouco de atenção, e vocês podem parar e fazer isso por vocês,
isso cai por terra muito rápido. Logo, ou Urerebawa ou Mukashi é o número 1. Porque se os dois fossem o 2 e o 3, significa que teriam termos redundantes aqui no meio e não é o que a gente vê. Logo, 1 está na lista, então vamos relacionar o 1 a quem a gente já conhece que está na parte dele da família, né? Bushika e Davi. Bushika é sua boia de 1, ou seja, a filha da irmã do pai, e Davi é Soryu de 1, ou seja, o filho da irmã do pai. Logo a gente consegue descobrir com isso daqui, olhando para cá, que 1 é Rerebawa, certo? Imagino que isso faça sentido. Então a gente pode marcar 1 como sendo Rerebawa, e aí a gente consegue relacionar, a gente consegue ver as relações de Rerebawa com Yarima e Mukashi. A gente sabe que o 2, que eu não sei quem é ainda, vai ser a filha da irmã do pai. Ou seja, sua boia. Logo, Yarima é sua boia de Rerebawa. Então a gente consegue marcar os nossos 7, as nossas 7 crianças. Então tá, então agora que a gente achou a relação entre as 7 crianças, né, quem é quem, a gente quer entender quais são esses termos que relacionam elas. Vamos jogar fora os termos que a gente já sabe o que significa, né? Então vocês podem pausar e ver que essas explicações aqui explicam todos esses termos que eu risquei aqui entre essa parte e essa. Mas o resto não está explicado. Então vamos ver aonde a Miwa aparece, né? Porque você vê que sobrou só Eiwa aqui e a Miwa aqui, aqui e aqui. Então vamos ver aonde a Miwa aparece. Yarima é a Miwa de Davi. Essa é Yarima, esse é Davi. Yarima é a Miwa de Bushika. Essa é Yarima, esse é Bushika. Ou seja, a Miwa vai ser a filha da irmã da mãe. E por último, Eiwa, Mukashi é Eiwa de Bushika, o filho da irmã da mãe. Certo? Então beleza, acabou? Não acabou. Vamos entender melhor o que são esses termos, certo? Claro, isso aqui poderia ser. Não é o suficiente de se colocar numa prova. A gente tem que entender a lógica por trás. Porque não faz muito sentido eu fazer um problema onde esses são os dados. Provavelmente tem alguma lógica que guia esses dados. Então vamos entender essa lógica. O que filho do irmão da mãe e filha da irmã do pai tem a ver? Se a gente for ver, filha do irmão da mãe significa que a partir do ego eu passo para uma mulher, para um homem e para uma mulher. Filha da irmã do pai, a partir do ego eu passo para um homem, uma mulher e uma mulher de novo. Ou seja, isso aqui é basicamente filha de alguém e de alguém do sexo que é filha de alguém que é relacionado a alguém do sexo oposto que é relacionado a mim. Mesma coisa aqui. Eu posso fazer isso para todo mundo, né? Vocês podem pausar e conferir. Essa anotação aqui é muito útil para a gente ver de um jeito mais concreto o que está acontecendo. Então, pode não parecer muito intuitivo do jeito que está aqui, então vamos reorganizar. Então você vê aquilo que eu falei. Eu posso juntar esses dois como uma filha de alguém que é relacionado a alguém do sexo oposto que é relacionado a mim. Enquanto esses dois é o filho ou filha de alguém relacionado ao mesmo sexo, de alguém que é relacionado a alguém do mesmo sexo que é relacionado a mim. Ou seja, eu posso descrever isso daqui mais ou menos como sua boia sendo alguém do sexo feminino relacionado a alguém que é filho de alguém do sexo X, que é irmão de alguém do sexo Y, que é meu pai ou minha mãe. E a mesma coisa com Soril, alguém do sexo masculino, que é relacionado a alguém do sexo X, do sexo Y, que é meu pai ou minha mãe. E aí, X e Y podem ser F e M trocados. Agora vamos olhar para cá. Por que isso daqui tem que ser só F e F? Se aqui X e Y podem ser qualquer um, por que aqui é só F e F? Ou seja, por que é só filha da irmã da mãe ou filho da irmã da mãe? Por que não pode ser filha do irmão do pai? Percebe? Aí, nesse caso, o que eu tô falando X e X, ou seja, qualquer sexo, só que o mesmo sexo, percebem? Aqui eu tenho gêneros diferentes, aqui eu tenho o mesmo gênero. Essa é a diferença principal desses dois. Parece meio arbitrário, não parece? Pô, gêneros, por que eu vou fazer isso, né? Por que eu vou estender? Por que eu vou fazer isso? Eu vou trazer dois conceitinhos para vocês agora. Conceito de primo cruzado e de primo paralelo. Isso aqui é um primo cruzado. É um primo que vem da parte da família do gênero oposto. Isso aqui é um primo paralelo, que vem da parte da família do mesmo gênero. Por que isso é interessante? Porque primos paralelos, como vocês podem ver aqui, são vistos como irmãos e primos cruzados não. Ou seja, primos paralelos, aqueles que são os filhos dos irmãos do seu pai, eles são vistos como irmãos.
que isso significa socialmente? Significa que provavelmente a herança ela pode ser passada para sobrinhos paralelos além de filhos diretos. Ou seja, eu posso passar para o filho do meu irmão. Não posso passar para o filho da minha irmã, se eu for homem, né? Mas eu posso passar para o filho do meu irmão. Do mesmo jeito, provavelmente primos cruzados são parceiros em potencial. E vocês vão ver isso daqui a pouco, que eu vou expandir um pouco esse conceito. Mas a ideia é justamente essa: a gente entender o que é um primo cruzado, o que é um primo paralelo e expandir o que a gente já tinha antes. Para além de FF, C, X e X. Então vamos resolver as tarefas, né? A primeira é a nossa árvore genealógica, que a gente já tinha feito, e a segunda é a gente descrever o que são os termos. Podem pausar e conferir, mas sua boia vai ser o primo cruzado feminino, Soriwa vai ser o primo cruzado masculino, a Miwa vai ser o primo paralelo feminino ou a irmã, Eiwa vai ser o primo paralelo masculino ou o irmão. Percebem que assim fica muito mais claro de entender o que está acontecendo do que eu jogar isso aqui para você. Certo? Porque aqui parece meio arbitrário. Aqui não mais. Aqui, ó. Aqui. Aqui não mais. Tá, mas pelo jeito existem culturas que descrevem os graus de parentesco diferentes da nossa, né? Então vamos entender como as diferentes culturas podem descrever os graus de parentesco. Vamos falar dos sistemas linguísticos antropológicos de parentesco, que é um nome muito grande para falar como as pessoas descrevem uma ou outra da mesma família. Vamos começar pelo mais simples possível. O que é o mais simples possível? Meus pais terem o mesmo nome dos meus tios e meus primos paralelos terem o mesmo nome dos meus primos cruzados, que têm os mesmos nomes dos meus irmãos. Mate e pacha aqui significa materno e paterno, e isso vai ser relevante daqui a pouco. Mas tem o seguinte: ou seja, pais e tios são a mesma coisa, primo paralelo, primo cruzado e irmão são a mesma coisa. Por que isso? Isso aqui é o que a gente chama de parentesco havaiano, ou sistema geracional, tá? Por que isso é interessante? Porque isso vai acontecer em uma sociedade pequena de muita formação familiar. Ou seja, se uma pessoa, se uma criança, ela é formada por todos os membros da família, faz sentido eu falar que o meu tio é o meu pai, que a minha tia é minha mãe, certo? Que é, o meu primo cruzado é igual ao meu irmão, entendeu? E além disso, é uma sociedade que vai ter muita questão do tabu do incesto. Então, você tem uma família muito, muito junta, ou seja, é visto com maus olhos você se casar com alguém da mesma família. Isso acontece em vários lugares do mundo. Acontece nas línguas malaio-polinésias, como o havaiano, mas acontece no geral em mais de um terço das sociedades. Aqui é uma representação da árvore genealógica, tá? Vocês podem ver aqui o ego, né, que como eu falei, sou a pessoa de referência. Os irmãos, as irmãs, todo mundo é irmão, todo mundo é irmão, todo mundo é pai, todo mundo é mãe. É um jeito muito simples da gente relacionar. Então vamos pro outro ponto do espectro, né? Um jeito muito complexo. Vamos entender o que poderia ser o mais complexo possível. Se eu separasse pais de tios maternos e de tios paternos, se eu separasse primos paralelos maternos de primos paralelos paternos, de cruzados maternos, de cruzados paternos e de irmãos. Ou seja, todo mundo é diferente, todo mundo é separado. Isso é que a gente conhece como parentesco sudanês, ou sistema descritivo, porque é extremamente descritivo, o nome é autoexplicativo. Isso vai acontecer em sociedades bem complexas e estratificadas. E aqui com complexas eu não quero dizer mais avançadas. É mais no sentido de hierarquias familiares mais bem definidas, por isso estratificadas. Isso é comum em algumas sociedades árabes, em algumas sociedades turcas, chinesas, anglo-saxões antigas, latinas antigas, nos Balcãs, isso é super comum. Mas aqui é importante dizer, é só comum parcialmente. Línguas multiculturais que aparecem em várias culturas tendem a ter diversos sistemas coexistentes. Ou seja, diversas comunidades árabes têm diversos sistemas de parentesco diferentes, porque o árabe é uma língua que perpassa diversas culturas. Ou seja, o parentesco sudanês é comum em algumas sociedades árabes, em especial aquelas do Sudão do Sul. Por isso o nome é parentesco sudanês. E como exemplo disso, né, o parentesco balcânico que eu falei aqui, ele é só parcial. A gente vai falar mais pra frente, mas ele é sudanês, só que aí os tios maternos e paternos têm o mesmo nome, por exemplo. Ou ele é sudanês, só que os primos todos têm o mesmo nome. Então isso pode acontecer. O parentesco chinês, por exemplo, ele depende da idade. Ou seja, é, ele é desse jeito, só que se você for mais novo, vai ser de um jeito diferente do que se você for mais velho. Aqui, de novo, uma representação da árvore genealógica. Ou seja, você consegue ver aqui que é todo mundo diferente. Né? Tá, então eu já fiz o mais simples e o mais complexo. Então vamos entender como famílias se relacionam. E se eu pegar e só me importar com a minha família nuclear?
se eu quiser fazer o mais nuclear possível. Ou seja, tios maternos e paternos são iguais, mas os pais são diferentes deles. Os irmãos, eles são diferentes dos primos paralelos e dos primos cruzados. Só que os primos paralelos e os primos cruzados são iguais entre si. Esse é o que a gente conhece como sistema Inuit, ou sistema nuclear, justamente por ser nuclear, por você ter nomes diferentes só para quem está na sua família nuclear, irmãos e pais. Ele é comum em sociedades nucleares isolantes e também em sociedades de caçadores-coletores. Ou seja, isso é muito comum no Ocidente, né? O Ocidente, depois ali do fim da Idade Média, começa a parar de criar a sua prole em uma vila inteira, criar duas crianças. Isso passa a ser algo que acontece muito mais dentro de casa. Então acontece muito mais com irmãos e pais. Ou seja, se faz necessário criar termos diferentes para irmãos e pais do que para tios e primos. Só que os tios e primos entre si não importa se eu vou realmente diferenciar eles ou não. Isso é comum nas sociedades Kung, isso é comum nas sociedades Inuit e Yupik, por isso que o nome é sistema Inuit. No geral, isso é comum em 10% das sociedades. Isso é comum do português. Então, se vocês forem ver aqui, e do inglês também. Tem eu, e aí eu tenho meu irmão e minha irmã, e eu tenho meu pai e minha mãe, e aí meus tios e minhas tias têm nomes em si, mas não diferencio entre cruzado e paralelo, e não diferencio entre materno e paterno. Ok, eu já fiz o mais simples, o mais complexo e o mais nuclear. E se, ao invés de eu me importar com a nuclearidade, eu me importar com uma esfera acima da minha sociedade nuclear? Se eu estiver me importando não só na minha casinha, mas também na minha vila, na minha aldeia. Aí a gente tem, ou seja, se os meus pais forem iguais aos meus tios paralelos, mas forem diferentes dos tios cruzados. Ou seja, eu tô me importando mais de quem tá se casando aqui dentro, digamos assim. Meus irmãos são iguais aos meus primos paralelos, mas são diferentes dos primos cruzados. Isso aqui é o que a gente chama de sistema Iroquois, ou sistema bifurcado. Ele é comum em sociedades não nucleares isolantes. Você vê, o sistema havaiano, o sistema Inuit, desculpa, ele era comum em sociedades nucleares isolantes. Ou seja, que você tem grupos isolados de pessoas e esses grupos compõem somente a família nuclear. Nesse caso, é um sistema comum de sociedades que são isolantes, mas não são nucleares. Ou seja, você tem grupos separados, você tem aldeias, vilas separadas, só que cada uma dessas aldeias e vilas não compõe só a família nuclear. E é comum um sistema que habilita o casamento entre primos paralelos. Isso é comum das comunidades Anishinaabe na América do Norte, dos Iroqueses, que dão o nome ao negócio, dos Bantu, dos Melanésios, no sul da Índia, e dos Yanomami, que foi o problema que você acabou de fazer. Então agora você sabe o nome do sistema do problema que você acabou de fazer. É o sistema Iroquês, que não é arbitrário. Ele é comum de muitas línguas do mundo. Eu acho que é 25%, mas eu esqueci de colocar o número aqui, então eu posso estar enganado. Esse aqui é uma representação gráfica, que é basicamente o que a gente viu lá atrás. Claro, lá atrás a gente viu só pros primos, né? A gente não chegou a ver para pros mães e pais. Só que é assim que funciona para as mães, pais e tios. Ok. E se agora eu já fiz simples, complexo, nuclear e paralelo? Então o que eu vou fazer? Agora eu quero fazer o mais matrilinear possível. Porque agora eu quero que. Até agora eu não fiz uma hierarquização entre sistemas matrilineares e patrilineares, ou seja, sistemas que valorizam mais é, a linhagem materna e sistemas que valorizam mais a linhagem paterna. Só que isso pode acontecer. O sistema mais matrilinear possível, ele vai seguir mais ou menos o que foi o sistema paralelo, tá? O sistema Iroquois, desculpa. Ou seja, pais são iguais aos tios paralelos e diferentes dos tios cruzados. Irmãos são iguais aos primos maternos paternos, aos primos paralelos, diferentes dos primos cruzados. Só que é importante. Como eu quero um sistema matrilinear, os meus primos cruzados maternos e paternos vão ser diferentes. Em especial, meus primos paternos vão ser especiais, digamos assim. Por quê? Porque eu preciso tirar eles da linha de sucessão, por ser matrilinear, certo? O que eu vou fazer? Eu vou erguer eles em uma geração. Ou seja, os meus primos cruzados paternos, eles vão receber o mesmo nome do meu pai, da minha tia. Porque aí eles não competem pela sucessão. Faz sentido? É por isso que é uma sociedade matrilinear. Isso aqui é o que a gente chama de sistema Crow, ou sistema bifurcado matrilinear, que é parecido com o sistema Iroquois, só que é meio diferente. Ele acontece em sociedades não nucleares isolantes, igual o sistema bifurcado, matrilineares, que tem casamento entre primos paralelos. Acontece nas sociedades Crow, Hopi, Navajo, todos grupos é,
todos os grupos indígenas dos Estados Unidos, mas isso também acontece, dos Estados Unidos não, desculpa, da América do Norte, mas isso também acontece em sociedades na Ásia, na África, enfim, no mundo todo. Aqui é uma representação dele, então vocês podem ver aqui, que curioso, que meu primo cruzado, na real, é meu pai e minha tia, certo? Ou seja, eles sobem uma geração. Aqui no Ocidente a gente pode entender isso como sendo patrilinear, só que na real isso significa que eles não brigam pela sucessão, certo? Ou seja, que a linha da mãe se mantém mais vindoura. Se eu tenho um sistema mais matrilinear, eu tenho um sistema mais patrilinear. Ou seja, pais iguais a tios paralelos, diferentes dos cruzados, irmãos são iguais aos primos paralelos, que são diferentes dos primos cruzados, e eu vou ter um enfoque especial no primo cruzado materno, que também vai ser erguido em uma geração. Ou seja, vai ser minha mãe e meu tio materno. Esse é o sistema Omaha, que é um espelho do que é o sistema Crow, que é o sistema bifurcado matrilinear, esse aqui é o patrilinear. Ele acontece em sociedades não nucleares isoladas patrilineares, tarará. Acontece nas sociedades Omaha dos Estados Unidos, Mapuche, Dani na África, Igbo também na África. Dani não. Dani é. Esqueci onde fica Dani. Eu acho que é na África. Bom, acho que aí. Esqueci, perdão. Mesmo esquema aqui, vocês podem ver que a mãe e o tio são erguidos uma geração. Que os primos cruzados maternos são erguidos uma geração. Para que os primos, para que a parte paterna da família possa continuar com a linhagem. Beleza, então esses aqui são os sistemas. Fácil, né? Facinho. Facinho. Simples é a Havaiana. Complexo é facinho. Esse aqui é facinho. Aí surge uma pergunta na sua cabeça, meu jovem padawan, meu jovem abeleiro. Mas, Baracate, eu preciso decorar esses sistemas? Não! Só entender a lógica deles já é suficiente, tá? Porque quando a gente está falando de estudar para problemas de linguística, o que a gente quer entender é mais o que levou aquilo que a gente está vendo e não necessariamente aquilo que a gente está vendo. Então, eu garanto para vocês que o máximo que vocês ganham por dizer que o sistema como é que é? Que o sistema Yanomami ele é Inuí, ele é Iroquês. O máximo que vocês ganham é talvez assim uma melhor resolução, uma melhor solução. Mas não vai te dar nota mais. Porque entender a lógica do que está por trás daquilo é suficiente. Quando a gente estuda problemas de linguística, o que a gente está fazendo é condicionar o nosso cérebro a entender certos padrões. Então, o que eu apresento aqui para vocês, apesar de eu apresentar muitos nomes, é mais um jeito de vocês entenderem quais sistemas existem. O que é possível dentro das línguas do mundo. É possível que todo mundo tenha o mesmo nome, é possível que quase ninguém tenha o mesmo nome, é possível que eu seja muito nuclear, que eu seja paralelo, que eu seja matrilinear, que eu seja patrilinear. Dá para entender o que essas coisas significam? Dá. Preciso decorar? Não. Outra pergunta que surgiu na sua cabeça, mas Baracate só tem 6 sistemas. Esses são os únicos sistemas? Não! Como sempre, nada em linguística é 100% regular, especialmente nas Olimpíadas de Linguística. Então vamos entender o que é irregular, o que pode ser uma irregularidade desses sistemas. Posso ter sistemas mistos, ou seja, uma mistura de sistemas. No sistema croata e macedônio, que eu falei lá atrás, quando eu falei de sistemas balcânicos, ele é sudanês, mas todos os primos têm o mesmo nome. Se todos os primos têm o mesmo nome, ele é um sistema inuit da parte dos primos, mas da parte dos tios não. Ele é um sistema misto, como a gente chama. Às vezes, tem um sistema dravídico também, né? Que talvez seja uma subdivisão do sistema iroquês. Por quê? Porque quando eu expando a meu conceito de família, tem nomes diferentes, mas talvez seja uma subdivisão com nomes diferentes. Tá vendo? Como é uma brincadeira? Como é cheio de exceção? De novo, entendam a lógica, não exatamente os nomes. Eu sei que pode ser meio. Nossa, o Baracashi tá me dando trilhões de nomes pra eu decorar. Não tá, não. O Baracashi tá dando coisas para vocês verem que existe, certo? Voltando para as exceções, eu posso entender que o meu parente, que uma pessoa próxima de mim é um parente, eu posso dar o mesmo nome. No Brasil a gente faz isso. Então é costume nosso chamar de tia pessoas que não são nossa tia, por exemplo. Mas isso acontece mais geral, mais de uma forma mais geral no coreano e no Tagalog, que a mulher mais velha e respeitada recebe o título de irmã mais velha. Então eu vou conversar com alguém que eu conheço, que é uma mulher mais velha e que eu respeito, e eu vou chamar ela de irmã mais velha. Eu posso ter um sistema que não tem masculino e feminino, mas tem pessoas a gênero, pessoas de gênero neutro, pessoas de terceiro gênero, ou mais ainda, que até certa idade alguém tem gênero neutro ou algo do tipo. Vietnamita é assim. No vietnamita, eu me reviro ou ao meu irmão mais velho, ou à minha irmã mais velha, ou ao meu irmão mais novo. Ou seja, um irmão mais novo sem gênero, certo?
É o mesmo nome tanto para o masculino quanto para o feminino. Eu posso ter um ego distintivo, que é aquilo que eu falei lá atrás de ego masculino e feminino. O Baccarii tem isso. No Baccarii eu tenho tanto o ego masculino quanto o ego feminino. São nomes diferentes que surgem a partir de eu ser de um jeito diferente. Só que isso pode ser tanto no masculino e feminino, quanto pode ser pela idade, quanto pode ser pelo respeito, quanto pode ser por diversas coisas. Falando em idade, tem a idade relativa, que eu diferencio o mais velho do mais novo. A gente viu isso aqui atrás no vietnamita, só que isso é comum em muitas línguas. Eu assinalo aqui o chinês e o náhuatl, que tem uma distinção entre irmão mais velho e irmão mais novo. Eu posso ter um negócio que a gente chama de gerações alternadas, ou seja, as gerações ímpares funcionam de diferente do que as gerações pares. No Chiricahua, uma, o jeito que um neto chama a avó materna dele é o jeito que a avó materna dele chama ele, certo? Porque você tem esse negócio de gerações alternadas. Você tem um parentesco trirrelacional, que é o dizer o parentesco de alguém em relação a uma terceira pessoa. Então, no Murimpata, que é uma língua falada, que é uma língua aborígene australiana, o filho é a pessoa de quem meu irmão é tio. Percebe como é uma bagunça? Eu posso ter termos diádicos, que se referem a duas ou mais pessoas. No Bardi, irmãs de mesma geração têm um termo, tios têm outro termo, avós têm outro termo, primos paralelos têm outro termo. Percebem a quantidade de loucura? Em resumo, os sistemas não são simples. Pouquíssimos são os sistemas simples, sistemas de parentesco. Entendam a lógica geral, entendam o que leva a cada sistema e os termos importantes. O que eu me refiro com termos importantes? Primo paralelo e primo cruzado. E irmão e pai, sabe? Vocês entendendo essas ideias maiores, vocês conseguem chegar nas suas próprias conclusões do mesmo jeito que eu fiz. Então lá atrás eu fiz um processo que chegou no Havaiana, chegou no Inuit, chegou no Omaha, chegou no Crow, chegou em todos eles. Vocês conseguem fazer isso na hora que vocês estiverem resolvendo. Chegar na conclusão de vocês mesmos. Então, fim, acabou. Vou deixar vocês aqui, mas não vou não. Não é o fim, não. No dia que eu tô gravando esse vídeo, surgiram muitas notícias de garimpeiros invadindo a aldeia dos indígenas Chipaya, no Pará. Os Chipaya, eles são um grupo indígena de cerca de 90 indivíduos que eram falantes da língua Chipaya. A língua Chipaya hoje ela tem no Ethnologue de 2009, ela tinha dois falantes, os dois idosos, e todas as pessoas mais novas do grupo indígena só falavam português. E ainda estão querendo assassinar eles. Óbvio que estão. A colonização nunca acabou, certo? A colonização ela é um processo que existe desde 1500. Como eu falei lá atrás, não adianta a gente querer falar de linguística sem falar disso. Sem falar dos povos que estão morrendo e sem falar de tudo que vem com a gente defender os povos indígenas. Defender os povos indígenas não é fazer uma thread no Twitter, não é fazer um vídeo de resolução de um problema de Yanomamo. É muito mais do que isso. É uma luta intestina, é uma luta no dia a dia de pessoas que estão morrendo. Então, se eu quero deixar vocês com uma coisa, lutem, porque a gente há de vencer, venceremos. E eu deixo vocês com uma frase aqui do Davi Copenaua, que ele fala nesse livro aqui atrás, que essa aqui atrás é a capa, que ele escreveu junto com o Bruchus, não sei falar, é francês o nome dele. A Queda do Céu, é um livro maravilhoso. A Queda do Céu, Relato de um Xamã Yanomami. É um livro maravilhoso. Recomendo que todos vocês leiam. Eu deixo aqui vocês com uma frase do Davi Copenaua. Nada é forte o bastante para poder restituir o valor da floresta doente. Nenhuma mercadoria poderá comprar todos os Yanomami devorados pelas fumaças de epidemia. Nenhum dinheiro poderá devolver aos espíritos o valor de seus pais mortos. Muito obrigado. Venceremos.